Bom, primeiro eu queria desejar uma boa tarde a todas, boa tarde a todos que nos assistem. Eu me chamo Luan Prado, sou aluno do terceiro ano do Direito PUC, candidato à presidência do Centro Acadêmico 22 de agosto e sou aluno, inclusive, do professor Leonardo Massude, a quem tenho uma enorme admiração. Gostaria de dar as boas-vindas ao professor Massude, um dos mais renomados professores da Pontifícia, a esse espaço. Agradecer imensamente a sua disposição, professor, em vir conversar com a gente, fortalecer o debate acadêmico, o debate das ideias. Eu gostaria de ressaltar que o professor Massude não está aqui para fazer campanha, nem tampouco declarar apoio a nenhuma chapa, mas sim fortalecer a construção do conhecimento jurídico e a compreensão de toda a conjuntura atual, com a sua ampla experiência e sabedoria, com relação ao direito penal. E nós da chapa Reconvexo nos sentimos extremamente honrados de recebê-lo, professor. E antes de começar as perguntas, eu gostaria de passar a palavra para o senhor se apresentar também. Obrigado, Luan, pela oportunidade e pela gentileza das suas palavras ao me apresentar. Eu não sou renomado como o Luan diz que eu sou, mas sou um professor que me dedico bastante à docência e tenho grande prazer em dividir com os alunos as preocupações que eu tenho com relação ao direito penal, ao sistema jurídico penal, à política criminal, à criminologia, e fico feliz de sendo meu aluno, me fazer esse convite. Então é sinal que alguma conexão a gente consegue estabelecer aí para discutir esses assuntos. Então eu agradeço a você, a chapa Reconvexo, que abriu esse espaço para um debate de ordem acadêmica, política também, porque o direito penal ele está também inserido num contexto político de forma inegável. E então vamos lá, estou aberto aqui para os questionamentos que vocês quiserem me fazer e, na medida do possível, vou tentar respondê-los. Obrigado, professor. Nós elaboramos, então, 3 questões, tentando sintetizar as principais dúvidas e questões levantadas nos últimos dias, acerca da suspeição de Moro, da Lava Jato. Então, gostaria de começar com as perguntas. A primeira pergunta é, professor, o voto do ministro Cássio Nunes contra a suspeição de Sérgio Moro gerou muitas reações nas redes, entre os estudantes e praticantes do direito principalmente. Alguns conceitos foram muito abordados, tanto pelo ministro em seu voto, quanto nas várias reações geradas por este. Então, ouvimos muito falar sobre garantismo, teoria da utilização de provas. O senhor poderia nos explicar um pouco melhor sobre esses conceitos e como eles foram utilizados pelo ministro Nunes Marques ao declarar seu voto em favor de Sérgio Moro? Sim, vamos lá. Eu me sinto relativamente à vontade para responder essa e algumas outras perguntas do julgamento, porque eu pude acompanhar quase que a totalidade da sessão, exceto alguns poucos instantes que eu tive que me ausentar, mas eu pude ouvir ali uma boa parte dos debates e consegui ler uma ou outra repercussão também em relação ao que aconteceu, né? O que causou provavelmente maior estranhamento na comunidade daqueles que estudam e lidam com o direito penal foi a utilização do termo garantismo para exigir que, dentro do processo penal e da discussão acerca da suspeição, o ministro, o ex-juiz Sérgio Moro tivesse que ser ouvido para ali ser dada algum tipo de decisão judicial acerca da sua eventual suspeição. E essa terminologia foi muito mal empregada, né? Porque o garantismo ele se refere, na verdade, a uma tendência do direito penal que reserva aos cidadãos, frente ao poder punitivo do Estado,
uma leitura mais rigorosa acerca das garantias e direitos individuais, notadamente os que dizem respeito às garantias processuais e também aos princípios de direito penal, de maneira que o intérprete não possa tergiversar ou querer restringir a interpretação desses direitos e garantias em desfavor do réu. Então, de maneira muito grosseira, o garantismo é muito mais do que isso, na verdade, mas fundamentalmente o garantismo ele diz respeito a uma tendência de se interpretar normas penais, processuais penais e constitucionais para garantir uma posição de clareza do processo frente ao poder punitivo do Estado e não ser utilizado com relação a quem não é parte no processo penal, né? Então, o primeiro estranhamento está aí. Ninguém, o habeas corpus que foi julgado ontem, não estava julgando o ex-juiz Sérgio Moro, né? Estava julgando uma arguição de suspeição do juiz Sérgio Moro. Então, aquele habeas corpus, nem o habeas corpus e nem a exceção de suspeição oferecida lá em primeiro grau, tinha por finalidade a punição do juiz, mas sim a discussão se o juiz era ou não imparcial para julgar a causa. Então, não havia que se falar aí em garantismo do juiz tido por suspeito para que o tribunal pudesse se pronunciar. O tribunal ele se pronuncia em cima dos elementos que existem no processo, daquilo que a defesa ofereceu, que a acusação ofereceu, até eventualmente também dos esclarecimentos que o juiz ofereceu e em cima disso profere uma decisão. Não há um processo punitivo que exija um contraditório do ponto de vista clássico aí do processo penal, para que o juiz ofereça provas, arrole testemunhas, ofereça documentos. Claro que ele pode fazer tudo isso, mas não é necessário. O judiciário pode se dar por satisfeito que com aqueles elementos oferecidos dentro do processo, ele pode julgar que o juiz era suspeito ou não era suspeito, né? Então, um termo muito descabido e para ser bem franco, de causar até um certo estranhamento que um ministro do Supremo Tribunal Federal venha a invocar uma terminologia tão inapropriada para esse fim, né? Então, assim, sem ainda ingressar na discussão do mérito ou não do voto do ministro Nunes Marques, essa invocação do garantismo foi completamente descabida, na minha opinião. Obrigado, professor, pela resposta. O senhor poderia comentar um pouco também, ainda na primeira pergunta, sobre um pouco da teoria da utilização de provas? A gente viu o pessoal falando sobre a questão de admitir ou não provas ilícitas em favor do réu. Isso ficou um pouco confuso, principalmente para os calouros, né, que entraram agora. Sim, na verdade, a gente, em relação às teorias que versavam e versam sobre a utilização de provas, elas sofreram ao longo do tempo algumas alterações, né? Primeiro a gente tinha lá uma época antes da Constituição de 88 em que esse assunto não era muito debatido, né, nos tribunais, porque a Constituição de 88, que é uma Constituição dirigente, não só do ponto de vista político, econômico, mas também jurídico, trouxe aí uma nova sistemática para os direitos e garantias individuais. Então, no Brasil, não que não houvesse no estrangeiro, mas no Brasil essa discussão começou a ganhar muito mais força, não que não houvesse também,
mas começou a ganhar muito mais força a partir da estrutura do arcabouço jurídico trazido com a Constituição de 88. Em algumas obras doutrinárias estrangeiras, e também a gente pôde encontrar em alguns doutrinadores um pouco mais antigos aqui no Brasil, uma certa tolerância com relação à utilização de provas ilícitas, quando se tratava ali de acusações graves, flertando com algo que se parece também com a teoria do direito penal do inimigo, né? Que, na verdade, procura vender a ideia de que, para determinadas infrações, para determinadas e graves infrações, o cidadão ali seria um cidadão de segunda classe que não mereceria toda a estrutura de direitos e garantias jurídicas, penais e processuais para que o Estado pudesse alcançar mais fácil e verticalmente aí pessoas acusadas desses tipos de crime. Também não é novidade, né, que a teoria, o direito penal do inimigo, para muitos, nada mais é do que uma versão requentada, né, de uma vertente do direito penal nazista, concebida lá por Edmund Mesger, para excluir determinadas pessoas justamente da proteção do cidadão frente ao poder punitivo do Estado. Então, obviamente que não importa a categoria penal que o sujeito esteja sendo acusado, né? O que importa é que o processo penal é um processo que, no limite, pode tirar um dos bens mais preciosos do cidadão e frente a isso, o cidadão deve ter garantida toda a estrutura jurídica de direitos frente a esse poder punitivo do Estado, independentemente da gravidade da acusação. Essa interpretação leniente com relação à obtenção de provas por meios ilícitos foi, obviamente, perdendo força dentro da cultura jurídica brasileira e dos tribunais e ganhou mais força uma teoria que, num dado momento, que não é ainda a teoria que prevalece, a gente não está propriamente num momento de tranquilidade interpretativa em relação a isso, mas a outra teoria, de maneira radical, procurava afastar toda e qualquer prova ilícita, fosse a favor do Estado ou fosse a favor do réu. Com a ideia, e me parece que o ministro Nunes Marques flerta com essa teoria, argumentando que se o judiciário aceitasse a possibilidade de verificar uma prova obtida por meio ilícito, ainda que a favor do réu, isso poderia estimular, de alguma maneira, as pessoas a buscarem os meios vários, aí, independentemente desses meios serem proibidos pela lei, e isso poderia gerar, digamos, uma espécie de caos social em que o cidadão não teria mais limite para a arguição dos seus direitos perante o Poder Judiciário. Esse argumento me parece falacioso pelo seguinte, e aqui vem a outra corrente teórica que rechaça, obviamente, a utilização das provas ilícitas em favor do Estado, mas aceita, dentro de uma certa proporcionalidade, que essas provas possam ser utilizadas em favor do réu. É curioso só fazer um parênteses, que a questão da proporcionalidade era também invocada pelos defensores da prova ilícita em favor do Estado.
né? E aqui também há uma outra distorção e eu vou procurar falar disso. O que acontece com relação a esse argumento falacioso? Primeiro que quando a gente compara a força do cidadão e a força do Estado no embate do processo penal, são forças absolutamente desproporcionais, né? O cidadão não dispõe da polícia a seu serviço, ele não tem a estrutura do Ministério Público a seu serviço, por mais que tenha a possibilidade, muitas vezes, de contratar boas bancas de advocacia, que se valem de profissionais da área técnica e até da área de investigação, não se compara a força do Estado com a força do cidadão, né? O ministro Cássio usou o argumento, ao que parece, para imaginar uma situação em que a todo momento as pessoas poderiam sair atrás de provas ilícitas, arrombando portas, escutando telefones, para os mais variados processos. Primeiro que a gente está falando do processo penal, não está falando de outro tipo de processo. Eu fiquei com a impressão, num argumento, posso estar equivocado, teria que rever a gravação, de que o ministro fazia referência a qualquer tipo de processo. E obviamente que a gente não está falando disso, né? Mas aqui, numa ponderação de princípios, né, em que você tem aí a dignidade, a liberdade, frente ao que a intimidade, que eventualmente a proibição da prova ilícita visa proteger, me parece muito mais razoável, né, que a gente excepcione o princípio da proibição da prova ilícita e permita que ela sirva para a defesa do acusado, porque não se imagina uma situação, né, razoável que alguém possa amanhã, acusado de um crime de homicídio qualificado, com uma pena de até 30 anos de reclusão, de repente encontra-se aí um vídeo por meio ilícito e se descubra que é outro autor do crime e a gente insiste em prender a pessoa que a gente sabe que é inocente por 30 anos, né? O sistema não foi concebido para isso, né? E o direito, ele não é um fim em si mesmo, né? O direito, ele tem uma finalidade que o de promover a distribuição da justiça segundo os princípios elencados pela nossa sociedade quando concebeu a Constituição de 88 e aí os outros direitos dela decorrentes ou por ela absorvidos. Então, a gente não está falando aqui de uma corrida em busca da prova de maneira caótica, como sugere o ministro Nunes Marques. Obviamente que o cidadão, ele só recorreria a um meio extremo desse, e há também dentro dessa corrente que em alguns casos poderia ser suscitada com razão a legítima defesa do cidadão frente a um ataque indevido à sua liberdade, mas às vezes pode acontecer do cidadão não ter participado da colheita ilícita da prova ou da produção ilícita da prova, mas recebê-la e poder ser favorecido com isso, né? Então, dentro dessa ponderação de princípios, de um lado, o que se busca proteger com a proibição da prova ilícita, que no mais das vezes é a questão da intimidade, da privacidade, versus a liberdade e a dignidade do cidadão atentada por uma condenação injusta, daí porque a doutrina mais contemporânea e alguma tendência já observada dentro dos tribunais em aceitar que a prova ilícita possa ser utilizada em favor do acusado. Perfeito, professor, muito obrigado. A nossa segunda questão é sobre algo que a gente ouve muito também, né, na maioria das vezes por defensores da Operação Lava Jato, que a decisão do Supremo de declarar moro parcial
abriria um precedente perigoso ao país, levando à eventual libertação de outros condenados que não deveriam recebê-la. Do ponto de vista técnico, na situação concreta, o que essa decisão, esse precedente, significa para os processos da Lava Jato? A população deve se preocupar com essa decisão de alguma forma? Veja, é importante, e acho que eu vou pegar o gancho da sua pergunta sobre a preocupação da população, e aqui eu me permito fazer um apelo. Quem pensa o sistema educacional brasileiro, é preciso, né, na grade curricular do ensino fundamental, ainda no fundamental, mas principalmente no médio, que os alunos tenham contato com a cidadania, né? A cidadania, a Constituição, a concepção de Estado, o que é um Estado democrático, quais são os papéis das instituições, e não por outra razão, há uma espécie de consenso enviesado, consenso popular enviesado, sobre o papel do juiz, né? Que o juiz, ao juiz seria atribuído o papel de combater a corrupção. O juiz não é combatente de nada, não é papel do juiz combater nada. Quem combate a corrupção e outros crimes são os órgãos da segurança pública, eventualmente o Ministério Público dentro das suas atribuições, mas o juiz não toma parte disso, porque ao juiz cabe simplesmente julgar uma causa quando provocado e diante dos elementos que se apresentam a ele. Então, a primeira preocupação, se as pessoas estão preocupadas se o trabalho do juiz enquanto combatente vai ser perdido ou não, na verdade a gente está falando de uma outra coisa, né? Lógico que as pessoas não esperam que quem cometa crime saia impune, e ninguém está fazendo aqui propriamente a apologia da impunidade e da falta de combate à corrupção, que é sim um dos males importantes da sociedade brasileira, mas na minha opinião também está muito longe de ser o pior dos males, como é vendido politicamente, mas é importante, sem dúvida. E agora, dentro do julgamento do Supremo, aqui a gente precisa repisar algumas falas do julgamento para entender os efeitos da decisão de ontem, né? Claramente, a decisão de ontem mostrou que, pelo menos para a maioria do Supremo Tribunal Federal, e ao meu ver de forma correta, o juiz Sérgio Moro não conduziu os processos contra o ex-presidente Lula de maneira imparcial. E isso se mostrou por vários elementos citados pela defesa, citados nos votos de alguns dos ministros, ainda sem precisar da invocação das mensagens hackeadas, porque eles trouxeram aqui à baila a questão da condução coercitiva sem prévia intimação do investigado, trouxeram o fato da divulgação da delação do ex-ministro Palocci dias antes de um dos turnos da eleição presidencial, para claramente influenciar o pleito. Poderia até ser dado o benefício da dúvida, que foi uma coincidência, não tivesse o ex-juiz Sérgio Moro aceitado praticamente no dia seguinte, entre aspas, o cargo de ministro da Justiça, né? A gente fica imaginando se de repente um juiz tivesse excluído aí o Bolsonaro do pleito, né? E no momento seguinte, ou antes, né, tivesse excluído lá o Aécio Neves do pleito em que concorreu a presidente Dilma, e no dia seguinte assumisse o Ministério da Justiça da presidente Dilma. Quer dizer, o próprio juiz Sérgio Moro talvez tivesse, se tivesse poder, mandado prender todo mundo.
né? Então, além disso, a iniciativa de algumas provas da parte do juiz sem provocação do Ministério Público, para não falar, então, do conteúdo das mensagens, que aí sim a combinação e a confusão das figuras do Estado julgador com o Estado Ministério Público em busca da condenação penal, maculam indelevelmente aí o processo penal, justamente por não haver garantia de que o juiz que irá julgar iria fazê-lo de forma imparcial, né? Então, os ministros ontem falaram de maneiras diferentes sobre os possíveis efeitos dessa decisão, e eu gostaria só de enfatizar isso. A ministra Carmen Lúcia talvez tenha sido a que deu maior ênfase ao fato de que a decisão se circunscreveria aí ao processo do presidente Lula, aquele processo. Claro que em relação ao ex-presidente Lula, todos os processos julgados por Moro nessas condições estão maculados, né? Todos os réus que com ele foram condenados nas mesmas ações penais, a sentença está anulada, a condução do processo está anulada e ele tem que voltar à estaca zero desde antes do recebimento da denúncia. Então, obviamente, a eles também se aproveita, porque eles também foram julgados por um juiz que era nitidamente parcial em relação a pelo menos uma das partes envolvidas, né? O ministro Fachin, depois da fala da ministra Carmen Lúcia, faz uma observação, e aqui não sabemos se era um alerta, mas já não era mais um alerta, porque todos já haviam votado naquele momento, e me parece até uma observação adequada. Falou assim: olha, a depender do que for revelado por essas mensagens, verificada a autenticidade das mensagens e etc., é possível que toda a operação Lava Jato esteja comprometida. Existe essa possibilidade, mas ela não é nem imediata, automática e nem tão fácil assim de ser visualizada, né? Porque acho que a gente tem aqui alguns níveis diferentes de comprometimento, né? Primeiro, a gente tem que examinar isso do ponto de vista cronológico, né? Em que momento foram verificadas atuações do juiz que o confundia com a acusação, que fazia papel da acusação, e então a gente obviamente precisaria excluir da anulação, num cenário futuro, aquelas ações penais ou aquelas conduções que foram anteriores à descoberta de elementos que atestavam a sua parcialidade, né? Porque a gente não pode presumir a parcialidade do juiz. A gente, ainda que possa cogitar do ponto de vista de uma análise política, histórica, sociológica e etc., do ponto de vista jurídico, a gente precisa vincular os elementos que atestam uma parcialidade com o próprio andamento do processo. Então, esse exercício já não é simples por si, né? A gente precisaria voltar a todos esses elementos e verificar caso a caso, ainda do ponto de vista cronológico. Essa é uma linha para separar, digamos assim, ações penais que ficaram comprometidas de outras que não ficaram. Mas não é só. A gente precisaria examinar, do ponto de vista da Operação Lava Jato, quais atuações do magistrado visavam a responsabilização do ex-presidente Lula,
né? Ainda que isso ainda tenha ocorrido em ações penais diversas, ou seja, houve alguma tentativa do juiz em buscar uma prova para chegar à responsabilização do presidente Lula em outras ações penais? Ele participou ou não participou, ainda que indiretamente, da costura de determinados acordos de delação premiada para chegar a esse determinado objetivo? São perguntas que não estão respondidas ainda, que não são tão evidentes, e a gente não pode ser leviano de dizer que só por isso, só pela decisão de ontem, toda a Operação Lava Jato foi jogada na lata do lixo, né? Mas é possível que se encontrem elementos que indiquem um caminho numa determinada direção de forma comprometida com relação à parcialidade, e isso possa macular ações penais que não digam respeito só ao presidente Lula, o ex-presidente Lula e aos corréus naquelas ações implicadas. E ainda há uma terceira maneira, na minha opinião, uma terceira forma de examinar a consequência dessa parcialidade, que é a depender da relação que o juiz manteve com os membros do Ministério Público, isso também do ponto de vista cronológico, se isto não estaria a contaminar todos os processos que esse juiz julgou dessas pessoas com quem ele se aproximou e se confundiu no papel institucional, saindo da posição de acusador saindo da posição de julgador para ir para a posição de acusador. Então, pode ser que haja elementos, e pode ser que não, elementos que digam que o grau de proximidade entre o juiz e os membros do Ministério Público, do ponto de vista jurídico, seria de tal modo promíscuo que esse juiz não conseguiria, em nenhum caso, a partir dessa promiscuidade jurídica, conseguir de forma isenta julgar qualquer outro caso que viesse desses membros do Ministério Público. Então, há vários exames que deverão ser feitos aí no futuro, o que poderá comprometer mais ou menos um outro número de ações penais trazidas com a Operação Lava Jato. Agora, é importante a gente, mais uma vez, frisar que a responsabilidade pela anulação dos processos da Lava Jato não são do Supremo Tribunal Federal, são daqueles que não agiram de acordo com o que a legislação e a Constituição estabelecem. Então, se a população ficar insatisfeita com o resultado A ou B, ela deve tributar e cobrar das pessoas que poderiam ter feito de uma outra maneira e levar a responsabilidade penal de um tal número de pessoas, mas que por essa, digamos, visão, para dizer o mínimo, messiânica da justiça, acabaram atropelando aí regras que são fundamentais para o funcionamento das instituições. Perfeito, professor. Já pegando o gancho no final dessa resposta, a próxima pergunta o senhor inevitavelmente responde um pouco, né, na resposta anterior, mas acho importante a gente manter. Nós da Chapa Reconvexo, nosso coletivo, nós avaliamos que a Lava Jato, no curso do seu trabalho, representou uma ofensiva a princípios e garantias fundamentais do direito brasileiro e um desrespeito à Constituição Federal, algo que para nós do direito foi especialmente sentido. Como o senhor avalia os resultados e implicações da Lava Jato? Quer dizer, houve de fato um desrespeito a princípios básicos como o juiz imparcial e o devido processo legal? E o quão perigoso pode ser o desrespeito a esses princípios para o cidadão comum nas ações penais do dia a dia? Ótima pergunta. Bom,
Eu penso que são raras os acontecimentos na vida e do ponto de vista histórico e político do nosso país ou mesmo do mundo, que a gente possa apenas enxergar de forma maniqueísta, né, problemas ou soluções, o bem ou o mal. A Operação Lava Jato, ela talvez tenha sido aí de forma na quantidade de processos, na quantidade de réus, na quantidade de assuntos, a maior operação, né, contra os delitos econômicos do país. E ela vendia a ideia, e ela não era propriamente nova, já havia uma certa tendência, principalmente do fim dos anos 90 e começo do século 21, né? Com digamos assim, o rejuvenescimento da carreira da Polícia Federal, a melhor remuneração da Polícia Federal e a criação de mais estruturas, treinamento e conhecimento técnico da parte desses integrantes, houve aí um grande avanço nas investigações dos delitos econômicos. E mérito para as pessoas que estimularam essas coisas acontecerem, méritos para os integrantes desses órgãos de persecução, também do Ministério Público, tanto federal e mesmo outros, que se equiparam, mas eu me refiro especificamente ao federal, porque houve uma mudança. Quem advogou, advoga há mais tempo, e conheceu a antiga Polícia Federal e conheceu essa nova Polícia Federal, viu que esse investimento em recursos humanos, em conhecimento, investimento mesmo de aparelhos e sistemas de informação, isso representou um grande avanço mesmo para as investigações, e aí sim o combate aos delitos econômicos. Entretanto, com esse agigantamento dessas instituições, e uma coisa que é relativamente natural num país muito jovem ainda com relação às suas instituições democráticas, que esses poderes acabassem, digamos assim, avançando, não todos, porque há profissionais muito combativos, sérios, e que não avançam esses sinais, mas que alguns que avançassem sinais realmente numa justificativa dos meios pelos fins, não é? E que, valendo-se também dessa fragilidade das nossas instituições, que não colocaram freios em determinados momentos, ou seja, a prisão temporária e a prisão preventiva é algo que vem sendo utilizado de forma, digamos, abusiva, não é de agora. Eu me lembro de ter escrito um artigo para o Jornal do Estado de São Paulo, em 2005, falando justamente disso, sobre a utilização da prisão como instrumento de extorsão de confissões, e naquele momento a delação premiada era uma coisa ainda incipiente, mas começava a tomar mais corpo. Ela era prevista em vários instrumentos legais, mas de forma menos sistematizada do que é hoje na lei do crime organizado. E então a gente viu aqui
o crescimento dessas instituições de combate à corrupção e sob o aplauso da população, que antes raramente via um poderoso, do ponto de vista político ou econômico, ser levado às barras da justiça. Então, as pessoas começaram a acreditar nessa suposta democratização do sistema de justiça criminal e tolerar, e inclusive a imprensa a tolerar, né, que esses abusos tivessem lugar, porque efetivamente traziam resultados. Né? Quando a Operação Lava Jato ela é deflagrada, né, e o ex-juiz Sérgio Moro já tinha aqui uma boa experiência ao lidar com crimes econômicos, porque ele foi o juiz do caso Banestado, que gerou inúmeros filhotes, digo, processos criminais, por conta de ter sido uma investigação bastante que atingiu muitos setores e etc. E aí nós começamos a ver, de um lado, né, o aparecimento de resultados com delações, muitas delas fruto do temor da prisão, porque depois fizeram uma estatística, que estatística é uma coisa super complicada, né, dizendo, olha, boa parte das delações foram feitas por pessoas que estavam soltas. Sim, mas é claro, depois que você prendeu algumas, elas confessaram e saíram, ao menor sinal da possibilidade de uma prisão abusiva, as pessoas se sentem já mais do que convidadas a adotarem esse instrumento como um instrumento primeiro aí de defesa. E aí nós vimos de um outro lado, né, e aqui me parece não menos relevante, que quando a operação ela nitidamente a percepção que a gente tinha é que ela mirava um partido, que ela mirava uma pessoa. E obviamente que dentro de tudo aquilo que existe há exceções, porque numa colaboração premiada, numa delação premiada, às vezes vem mais coisa até do que as pessoas esperam encontrar. E claro que caíram outros políticos de outros partidos. E aqui, claro que houve um destaque, né, tanto dos órgãos de persecução como também dos órgãos de imprensa, em relação ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Lula, as pessoas que o cercavam. Acho que há várias explicações possíveis para esse fenômeno do ponto de vista sociológico e político, né? Por que a sociedade brasileira se animou tanto em ver estas pessoas processadas? Eu não quero ingressar propriamente nesse... eu tenho aqui algumas opiniões a esse respeito, mas então a gente viu um certo clima de oba-oba, né? Tudo que a Lava Jato fazia passava a ser ou bonito ou tolerável. Então as pessoas sempre falavam, os poucos excessos. E veja, num dado momento, essa questão da incompetência que o ministro Fachin há pouco acabou resolvendo em relação aos processos do ex-presidente Lula, era uma queixa que praticamente todos os advogados que atuaram lá na operação se opuseram, né, a essa espécie de juízo universal da criminalidade econômica do Brasil, e que uma operação pudesse ser um estado de permanente vigilância, digamos assim, como se a operação não tivesse aqui um começo, meio e em um dado momento apontasse para um fim. Claro que, na medida em que você vai descobrindo outros assuntos, o Estado tem a obrigação de seguir aquela pista, aquela investigação,
mas a gente viveu aqui um clima de eterna desconfiança, eterna investigação e uma certa leniência com relação a esses abusos, né? E aí, obviamente, que quando as pessoas observam ali pontos que digam respeito a méritos da atuação dessa ou daquela pessoa, acabam se utilizando disso para querer justificar toda a sorte de violações que possam ter havido até chegar a esse ponto. Então, digamos, eu acho que a gente entrou numa espécie de transe jurídico nos últimos anos, né? E toda vez que eu, meus colegas de escritório ou outros, acho que recebem em seus escritórios, e a gente fala, faz tempo que a gente não vive um clima de normalidade jurídica. Então, e esse clima criado pela Operação Lava Jato, ele sem dúvida se alastrou para outros ambientes e muitos outros magistrados com menos convicções a respeito do seu papel institucional passaram a achar também que deveriam fazer a mesma coisa que fazia o juiz Sérgio Moro e o Ministério Público da mesma forma, né? E, claro, aqui eu estou dizendo que houve um crescimento no Ministério Público, no Judiciário, desse tipo de prática, né? De prisões sem o respaldo da legislação processual penal, uma certa tolerância com violações a princípios e garantias individuais, penais ou processuais penais ou de natureza constitucional, em nome disso que se convencionou chamar de combate à corrupção. E aí, a reprodução desse modo de levar a justiça, ele coloca em risco, e aí não é só mais os tais poderosos, os ricos, ele coloca a sociedade inteira em risco quando enfrenta um processo cujas regras são encaradas como recomendações e não como normas cogentes aí que devem ser observadas, né? E para você ter uma ideia, por exemplo, até antes da Operação Lava Jato, de como isso tem um efeito, eu me lembro uma vez de uma ação penal contra os diretores de uma empresa num determinado estado do país. A denúncia fazia menção aqui a determinadas expressões, né, da teoria do concurso de pessoas, que é a teoria do domínio do fato, que foi utilizada na ação penal 470, chamada de mensalão, dizendo que, olha, pela teoria do domínio do fato, essa pessoa tem o dever de ser responsabilizada por esse fato, e assim, reproduzindo de maneira absolutamente desvinculada dos suportes teóricos que a teoria oferece para a responsabilização de coautores ou dos autores mediatos. Então, assim, há uma profusão dessas práticas e que, assim, quem sabe com o julgamento de ontem a gente possa encontrar um momento de inflexão aí para esse tipo de conduta processual e a gente volte a ter os processos regidos aí pelo Código de Processo Penal, mas sobretudo pela Constituição. Perfeito, professor. Eu agradeço mais uma vez todas as respostas, os esclarecimentos. Acho que essa conversa ela vai ser muito importante, principalmente para os alunos que estão chegando agora
que estão acompanhando tudo isso aí pela televisão, pelos jornais. E a gente vai encerrando por aqui. Gostaria de mais uma vez, em nome da nossa chapa, agradecer a sua presença, agradecer toda a explicação. Somos todos, alguns não foram seus alunos, outros foram, todos grandes admiradores do seu trabalho. E vou passar a palavra para o senhor também se despedir. Tá bom. Luan, eu que agradeço a oportunidade. Acho que sempre que a gente tem uma oportunidade de debater esse tipo de assunto, não só na universidade, né? Eu acho que esses debates eles precisariam ganhar um espaço na comunidade em geral, né? Entre as pessoas e a gente não ficasse apenas falando para nós mesmos do direito e que as pessoas pudessem perceber o quão importante esses assuntos são e podem afetar a vida de todo mundo, né? Então, eu acho que sempre a promoção do debate é algo que é muito bem-vindo e espero aí que a gente tenha outras oportunidades de falar sobre esse ou outros temas com vocês, com os adversários, com a próxima gestão, com a universidade como um todo. E acho que essa situação de pandemia ela tem limitado muitíssimo o debate, porque a gente sabe que não é a mesma coisa estar nesse espaço aqui do que estar numa sala 239 lá na PUC, ou na prainha, ou num espaço em que a gente ouça, mas que tenha várias conversas em paralelo, antes, durante e depois da aula, das palestras, seminários. Então, assim, a gente vai remediando do jeito que dá e do jeito que deu. Eu agradeço a iniciativa de vocês e me coloco à disposição de vocês para outras conversas. Muito obrigado, professor. Mais uma vez, então, uma boa tarde e a Boa gente vai se tarde. falando. Tá legal, Obrigado. então. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Abraço.